Então vamos para a segunda parte do nosso vídeo, com a presença do Dr. Elias. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal para aproveitar todas as informações que ele tem aí para vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as comorbidades, que são muitas dentro do transtorno bipolar também, né? É verdade, são muitas. A gente até pode disponibilizar um material aqui, gente. Fica também a nossa referência para o site da Abrata. A Abrata é a Associação Brasileira de Amigos, Familiares e Portadores de Transtorno Bipolar, transtornos afetivos. E no site da Abrata a gente tem muito material didático disponibilizado, gratuito, para quem quer se informar melhor. E nesse material a gente tem... Você me perguntou especificamente das comorbidades. Das comorbidades. A gente tem como disponibilizar para vocês até um slide sobre isso aqui nas referências para a gente falar delas. Mas vamos tentar separar um pouco o que são as comorbidades clínicas e psiquiátricas. Mas a verdade, em primeiro lugar, olha, o transtorno bipolar é um transtorno que envolve processos inflamatórios aumentados. E falar de inflamação não é só falar de transtorno mental, não é só falar de transtornos de humor. Falar de inflamação é falar de transtornos metabólicos. Então, o indivíduo que tem transtorno bipolar, com ou sem remédio, tem mais risco de ser obeso, tem mais risco de ter síndrome metabólica, ter problemas cardiovasculares. Aliás, os problemas cardiovasculares estão intimamente relacionados com os transtornos de humor. Eu não sei se vocês sabem, mas nem é tão recente mais, aí nos últimos 5 anos, me parece, foi lançado um trabalho mostrando que a depressão é um fator de risco tão ou mais importante do que um problema como o colesterol aumentado ou como o sedentarismo. Então, individualmente, a depressão representa um fator de risco muito significativo para a pessoa ter um infarto, ter um derrame. É justamente por essa questão inflamatória, né, Elias? Exato. A comorbidade clínica mais comum com transtorno bipolar é enxaqueca. Os estudos divergem, mas algo como 30% a 80% dos bipolares têm também enxaqueca. Então, esse não é à toa, inclusive, que vários remédios que tratam enxaqueca também tratam algumas fases do transtorno bipolar. A gente tem essa relação, então, de multimorbidade, né? E é importante tratar esse indivíduo como um todo. Ele precisa de um acompanhamento conjunto, porque com boa psicoeducação, com boa prevenção, ele vai contornar muito bem esses transtornos todos que vão poder gerar problemas ao longo da vida. Exatamente. E depois aí, como comorbidade, também a gente tem a questão do uso de substâncias, né, Elias? Do uso de drogas, de álcool. Então, já falando sobre aí as comorbidades psiquiátricas com o transtorno bipolar. Se a gente pega uma amostra de transtorno bipolar, né, que representa algo comum a 5% da população geral, portadora de transtorno bipolar, a gente vê que nessa amostra de já portadores de transtorno bipolar, a gente tem uma incidência maior de transtorno obsessivo compulsivo do que na população geral, maior de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muito significativa é essa interação com transtorno por uso de substâncias. Mais da metade dos portadores de transtorno bipolar irão ter problemas por abuso de substância, que pode ser aquele calmantezinho a mais, a bebida alcoólica, o tabaco, pode ser droga ilícita, pode ser de todo tipo. É muito comum a comorbidade com transtornos de personalidade. A maneira como esse indivíduo que tem um transtorno de humor se desenvolve e apreende o mundo ao seu redor ao longo da vida se altera. Se esse indivíduo passou uma fase da infância mais deprimido e irritado, ele se apercebeu das coisas de uma forma diferente, ele se inteirou com o mundo, ele aprendeu o mundo de um jeito diferente e pior por conta de estar com o humor alterado naquela fase. Então tudo isso conta para que também a personalidade desse sujeito possa se formar de uma maneira que... O que é um transtorno de personalidade, então? Tem a ver com essa dificuldade do indivíduo de se relacionar com o mundo, de se relacionar com o outro e também com interpretações... distorcidas que costumam gerar problemas nos relacionamentos interpessoais de longo prazo. Principalmente. Muita sensibilidade à rejeição, sensibilidade a frustrações, uma reatividade aumentada quando sente essas coisas. Tudo isso tem também relação com o transtorno bipolar. E é importante dizer isso, que a gente tem casos de transtorno de humor e transtorno de personalidade. Né? São as tais comorbidades. Exatamente. A gente não exclui, a pessoa quando tem um transtorno, a chance de que ela tenha outros juntos só aumenta.
eu já tenho transtorno de ansiedade, não é Isso, bipolar não, é ansiedade. Não. Dentro desse grande guarda-chuva do transtorno bipolar, aqui embaixo estão também a ansiedade, também o transtorno por uso de substância, também depressão, também aceleração, também déficit de atenção, também hiperatividade, também insônia, também obesidade, também enxaqueca. Por isso a importância do diagnóstico precoce e do tratamento, né, Elias? É verdade. Porque os problemas só aumentam quando você não tem esse tratamento, essa referência, esse cuidado, né? Você falou no começo sobre efeitos sequelares, né, do transtorno bipolar. Talvez a gente possa dizer assim, olha, ter muitos episódios ao longo da vida, principalmente de aceleração, mas também de depressão, vai gerar um prejuízo do neurodesenvolvimento, uma neurodegeneração. E isso resulta lá na frente, por exemplo, em sintomas demenciais muito precoces. A pessoa com 50, 60 anos, querendo estar com a cabeça muito boa, produtiva, já vai estar mais esquecida, já vai estar mais improdutiva. Se essa pessoa teve muitos episódios de polarização do humor, de instabilização do humor ao longo da vida, ela vai ser muito mais difícil de ser tratada com qualquer que seja o tratamento. Ela vai ter muito mais dificuldade de alcançar a remissão completa, ou seja, realmente parar de ter sintomas, seja do polo da aceleração, seja do polo da depressão. Então é muito importante que a gente trabalhe o mais precocemente possível para que esse indivíduo receba cuidados que sejam relacionados à prevenção de novos episódios. Aí é o grande poder de intervenção. Aliás, a gente pode falar sobre... Eu ia te falar isso. Vamos falar dessa questão do tratamento, Elias. tratamento. As pessoas perguntam, mas até quando eu vou ter que me tratar? Né? Eu tenho esse diagnóstico, até quando eu vou ter que me tratar? Esse tipo de tratamento, primeiro a gente precisa contextualizar tratamentos que são farmacológicos ou não farmacológicos. Tem um montão de coisas que a gente tem na psiquiatria que podem ser tratadas com tratamentos não farmacológicos. Mas o transtorno bipolar costuma necessitar disso. Então, tecnicamente, o indivíduo que se beneficia da medicação deve manter essa medicação. A gente vai tentar usar na menor dose possível, menor dose possível que mantenha esse indivíduo estável. Mas, geralmente, esse indivíduo não deve interromper a medicação. Mas a gente tem que entender que essa remissão que a gente busca, esse bem-estar realmente sustentado, ele depende de muito mais do que só remédio. Por exemplo, a atividade física é um tratamento de um poder muito grande para que esse indivíduo mantenha os processos inflamatórios sob controle, para que ele se mantenha... O paciente que faz atividade física regradamente, disciplinadamente e ele fala, olha, parece que tirou um pedaço da minha qualidade de vida, eu estou mais irritado, eu estou dormindo mal, eu não estou tão bem... Volta a fazer atividade física, a pessoa sente que se tratou, voltou a tomar aquele santo remédio que é o exercício. A psicoterapia, puxa vida, como é importante que a pessoa comece a trabalhar a sua capacidade de nomear as coisas, de compreender, a sua capacidade de ligar fatos e conseguir trazer relações, conseguir entender o que determinadas situações desencadearam de emoções nele, saber controlar e comandar essas emoções de uma maneira muito mais racional, de uma maneira muito mais empoderada da própria condição, do próprio psiquismo. Identificar os estressores, né, Elias? Porque agentes estressores podem desencadear uma crise, né? Sem dúvida. Então, a psicoeducação mesmo, né? Isso que você está dizendo. Outro pedaço importante do tratamento não farmacológico para o transtorno bipolar é sono regular. Esse indivíduo precisa entender que ele, mais do que as outras pessoas, precisará dormir bem. Então, um ambiente de sono interessante, com barulho controlado, sem luz, um ambiente com temperatura agradável, e que essa pessoa durma mais de 6 horas e menos de 10 horas por noite. Ela não deve fazer o contrário, porque se ela dormir demais, ela pode acabar deprimindo. Assim como se ela deprimir, ela pode acabar dormindo mais. Olha só, as coisas são tanto causa como efeito uma da outra. O contrário também é verdadeiro. Se a pessoa dormir de menos, ela acelera. Ou se ela acelerar, ela vai ter a tendência de dormir de menos. Eu tenho um paciente que estava muito bem, muito estável, tomando medicamento, fazendo atividade física, estava regular na terapia, estava tudo muito bem estável. A mãe faleceu. Já é um fator de risco, né? Um prejuízo, um luto desse já é ruim. Mas ele passou a madrugada todinha no velório.
Não, ele não deprimiu, ele acelerou. E ele acelerou muito. E ele foi, e ele fez viagens, ele voltou. Ele não teve tempo de elaborar essa perda da mãe. Ele não teve tempo de estar próximo dos parentes nessa fase, dos irmãos. E foi muito difícil, porque logo depois de acelerar, lembra? Vem aquela depressão. E essa queda realmente foi muito sofrida para ele. O sono realmente constitui um fator importantíssimo dentro desse tratamento, desse controle do humor. Olha que importante isso, né? Importante as pessoas saberem disso. Outra coisa importante que a gente também já falou é não usar droga. Então, as substâncias psicoativas são grandes desestabilizadores de humor. Eu falo aqui da cocaína, do crack, do álcool, da maconha, o tabaco não é tanto desestabilizador de humor, mas nunca é interessante. O tabaco tem outros problemas também, ele diminui o efeito de vários remédios, por exemplo. Olha só que chato, a gente dá um remédio e a pessoa fuma e tira uma parte desse efeito. E a gente fazer essa orientação de que esse indivíduo portador de transtorno bipolar deve realmente tirar da vida dele um pedaço que é muito relevante da socialização na nossa cultura, que é a bebida alcoólica, né? Frequentemente a bebida alcoólica é parte da interação social. Essa pessoa paquera com uma taça de vinho, essa pessoa fica com amigos rindo com cerveja, essa pessoa tem a droga fazendo parte da socialização, e conseguir ajudá-lo a manter essa socialização sem usar a bebida alcoólica é um pedaço importante. Tem uma dica legal, essa dica é da doutora Alexandrina Meleiro. A doutora Alexandrina é essa nossa querida professora, que tem lá no site da Brata material sobre ela, tem no YouTube material, aulas dela sobre isso. Depois a gente vai disponibilizar o link de uma aula dela. E ela ensina a gente sobre a regra do copo. Você vai na festa, pega o copo. Se alguém quiser te servir alguma coisa, uma cerveja, deixa que sirva. É só não beber. Anda com copo, daqui a pouco perde o copo, pega outro. Aprende a dizer, não diga eu não bebo, diga hoje não, muito obrigado. Ou então, já tô aqui com a minha bebida, muito obrigado. E a pessoa assim consegue não se constranger tanto de não estar compartilhando. Não se expor, né? Doutora Alexandrina ensina assim, ó, tem lá no grupo o pessoal que tá fumando a sua maconha, entra lá na roda, pega a maconha. Finge que fuma e passa, não vai fumar. Mas você quer socializar, isso faz parte? Pois bem, que tenha a noção de que deve fazer sem a substância, sem esses desestabilizadores. Por quê? Porque isso realmente é uma forma de poder prevenir isso, é uma forma de se manter estável. E se manter estável é a forma de preservar o cérebro. Porque eu sempre digo isso para os meus pacientes bipolares, que os prejuízos após uma crise de mania, após essa aceleração e tal, é muito sofrida para eles. Porque daí eles olham, a conta bancária às vezes está negativa, gastaram além da conta, traíram os cônjuges. Brigaram, ficaram... na aceleração, às vezes a pessoa fica com o que eu chamo de sincericídio. Exatamente. Então a pessoa fica com aquela sinceridade homicida, aquela sinceridade que mata. E a gente tem, às vezes, mais esse prejuízo. Quer dizer, o que foi dito não pode ser desdito, né? E a pessoa falou coisas muito duras para quem estava próximo da fase de aceleração. Então, e os prejuízos após uma crise, um episódio de aceleração são muito grandes. Então, por isso, evitá-los é o melhor caminho. Estamos encerrando, então, a segunda parte do nosso vídeo com a presença do Dr. Elias. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, tem muita coisa boa pela frente e no final tem uma surpresa para vocês.